hoje eu vou te ensinar um termo que os adolescentes utilizam para você se adaptar ao mundo deles, que é o que sobra para o beta. E no final dessa apresentação, você vai entender que não sobra nada. Vou trazer um contexto histórico do beta e o que sobra para ele. E é importante entender que se tem um beta, tem um alfa, tá? Também tem os normes, aliás, que é um termo que eu não sabia, na minha pesquisa fui entendendo. E esses termos, eles vêm da Red Pill, dos incels, tá? Então, se você é sensível a esse assunto, por favor, pare de ver esses stories. Mas eu vou ter que contextualizar um pouco de Red Pill pra gente se inteirar do assunto para conseguir entender a piada. Mas é importante entender que essa ideologia incel está tão já dentro da nossa sociedade que os adolescentes utilizam os termos como se fossem água, como se fossem besteira. Vamos ao contexto histórico. Incel quer dizer celibato involuntário. Então é aquele sujeito que queria muito transar, mas ele é incapaz de transar, porque ele não consegue transar. E, Humberto, será que eu sou incel então? Calma, a gente vai chegar lá, tá? É que o incel coloca pra ele uma teoria de mundo que o coloca como um inútil, um incapaz. E pra explicar a teoria, nós temos os Shads, que seriam o oposto ao incel. O Shed, ele tem características físicas muito distintas do incel, as quais são meio que incapazes de reproduzir. Como, por exemplo, um maxilar muito bem definido e esse olhar de águia aqui, né? Que é basicamente uma testa reta com a sobrancelha um pouco mais avantajada, né? Então tem uma característica óssea do crânio que faz com que o Shed seja visto como mais bonito do que o incel. Você já deve ter visto um incel e um Shed quando você era adolescente. Um incel, normalmente, ele se coloca no mundo como um sujeito muito tímido, muito fraco, pode ser magro ou gordo, mas fraco, e um sujeito que se vê como feio e que age como feio, né? Um incel, ele parece um nerdola, né? No geral, todo nerdola é incel? Não. E o Shed, ao contrário, ele é um sujeito ousado, ele é forte, ele é visto como bonito. Quem vê ele como bonito? O incel, tá? O incel tem uma coisa meio gay ali. Mas ele vê o Shed como esse sujeito que é muito desejado por todos. Todos quem? Mulheres, ok? Então, o incel é esse merdola que não pega ninguém, que tem um queixo pra dentro, que é tímido, que é feio, que é fraco. E ele nunca vai pegar ninguém, por quê? Porque tem os Sheds que são cobiçados por todas as mulheres, que são homens fortes, bonitos e ousados, tá? Pra gente seguir nessa teoria e entender o que sobra pro beta, a gente tem que seguir os princípios básicos da Red Pill. E sem eles não dá pra entender nada, infelizmente. E essa ideia da Red Pill eles pegaram o Matrix, o conceito do Matrix de a pílula vermelha vai te colocar na verdade do mundo e a pílula azul vai te deixar igual um bestão na Matrix. E eles utilizam isso para suas próprias teorias. Então o cara da Red Pill é um cara que tomou a pílula vermelha, que é a verdade do universo. Você pode, se você quiser, tomar a pílula azul. E se você tomar a pílula azul, você é um normie. Um normie é aquele que não acredita na teoria da Red Pill e ele tá cego pro universo. Então, eu vou te introduzir agora a Red Pill. Se você quiser saber a verdade sobre o universo, essa é a verdade. O mundo é uma hierarquia sexual. Quem tem o pau maior, vence, em qualquer lugar. Pode ser escola, pode ser trabalho, pode ser família, pode ser relacionamentos. O que importa é, o mundo é uma hierarquia sexual. Quem exala mais sexo, vence. Homens competem entre si, todos os homens estão sempre competindo, e numa competição tem quem ganha e tem quem perca. Quem ganha é sempre o alfa, quem perde é sempre o beta. E as mulheres escolhem sempre os vencedores. Mulheres sempre vão atrás de alfas. Elas nunca vão atrás de betas. Só vão se não tá sobrando alfa por aí. E mesmo assim, se ela escolhe ficar com um beta, se aparece um alfa na vida dela, ela troca o beta pelo alfa. Nessa situação, as mulheres estão numa posição de vantagem. Por quê? Porque não tem essa coisa de ser alfa ou de ser beta para uma mulher. Uma mulher é sempre um objeto a ser conquistado. Ela sempre está ali para escolher alguém para então reproduzir. Então,
Mulheres são o suprassumo da sociedade, de acordo com o incel. Por quê? Porque eles desejam elas demais. E as mulheres sempre vão escolher quem vence. E quem vence é o alfa. Por isso que não sobra nada pro beta. Um alfa é um shed? Sim. Na maioria das situações, um alfa é um shed. Eu posso ter um corpo de incel e ser um alfa? Vamos discutir isso, tá? Um beta pode ser um shed? Pode, se ele é alguém que não tem dinheiro e não pode prover. Aí ele é um shed, ele tem o corpo de um shed, mas ele é um beta. Por quê? Porque ele não tem renda, ele é um pobre. Então, um pobre não pode ser alfa, né? Vamos entender a diferença? Ser alfa ou ser beta é uma questão ideológica. É de como eu vejo o mundo e me coloco no mundo. Ser shed ou incel é uma característica física, biológica. Não tem como você mudar. Você pode fazer academia, você pode fazer uma cirurgia para mudar a sua mandíbula, mas é muito mais difícil você mudar características físicas para parecer ser um shed. É mais fácil você se mostrar como um homem que tem carros, que tem mulheres, que tem dinheiro, para parecer ser alfa. Então, é mais fácil simular ser um alfa do que simular ser um shed. Então, é isso que o Calvo do Campari faz. Ele simula ser um alfa. Tem gente que acredita. Na minha cabeça, ele é um betinha. Humberto, eu acho que eu sou meio alfa, às vezes meio beta. O que eu sou se eu não acredito na Red Pill? Você é um normie. Você não pode ser alfa ou beta se você não acredita na Red Pill. Só são os verdadeiros alfas e betas aqueles que estão dentro da Red Pill. Qualquer coisa fora disso, você não é alfa nem beta. Humberto, e os sigmas? Deixa para outro vídeo. Humberto, eu sou mulher. O que eu sou? Em primeiro lugar, você não tem direito a nada nessa teoria, né? Você não tem direito à opinião, você não tem direito a nada, ok? Mas os Red Pills deram categorias para mulheres. Nós temos as Stacys e temos as Beckys. As Stacys são equivalentes aos Sheds, que são mulheres que biologicamente têm as características da beleza perfeita, que seria ser magra do bundão, loira, basicamente. E as Beckys são as mulheres normais. As Stacys são mulheres que sempre vão atrás de alfas na vida delas. Elas nunca vão atrás de um beta. Elas preferem ficar sozinhas do que ir atrás de um beta. E as Beckys fazem concessões. Elas gostariam de ter um shed na vida, mas se não tiver um shed, porque shed é muito cobiçado, elas vão atrás, então, de um beta para a vida delas. Mas entenda, no momento que a Beck encontrar um shed que a queira, ela troca o beta pelo shed ou pelo alfa. A questão é, pro beta nunca sobra nada. Então, o beta ele pode ter um momento ali que ele não é incel, né? Porque o beta pode transar, mas no momento em que aparecer um alfa, aparecer um shed na vida dessa Beck, pro betinha não resta nada. Humberto, sou gay. Eu sou um alfa, sou um beta, sou um sigma. Você é uma piada. Você não deveria existir, ok? Red Pill não traz solução para homens gays. Talvez a gente pode falar que você é o extremo beta. O beta mais betoso do universo. Porque você é tão beta que você prefere dar pra um cara. No máximo você é isso. De resto, você não deveria existir. Temos aqui um vídeo de um beta no seu estado natural. Acompanhe comigo. Aqui temos um alfa na moto. Uma mulher, que eu não sei se ela é uma Beck ou uma Stacy, me parece uma Beck. E temos um betinha. O betinha namorava a Beck, mas a Beck encontrou um alfa que tem uma moto. Olha o que acontece. Brutal. Não sobra nada pro beta. Nesse pergaminho sagrado está o que sobra pro beta. Mas não tem nada. Brutal. Brutal. Gente, é isso. Parem de rir dos betas. Nunca sobra nada pra eles. Um beijo.